Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e você vai ver agora. Semana começou e continua com preços firmes para o mercado do boi gordo. JBS teve lucro líquido superior a 300 milhões de reais no segundo trimestre. Vacina contra a febre aftosa deve deixar de conter o componente conhecido como saponina. Josué Lopes Siqueira, gerente técnico da Ceasa, vai comentar sobre o mercado de hortifrutis. Maurício Palma Nogueira, diretor da Agroconsult, vai falar sobre os números do Rally da Pecuária. E Poliana Landim, mestre em psicologia, vai comentar sobre psicologia positiva. O agronegócio está começando. A semana começou com preços firmes para o mercado do boi gordo e das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, houve alta em 9 desde a última segunda-feira, dia 14. Em São Paulo, por exemplo, a referência para o macho terminado subiu e ficou cotada em R$ 132,50 arroba à vista, livre de fundo rural, alta de 5,2% nos últimos 7 dias. No estado, as escalas de abate giram em torno de 4 dias, tendo algumas indústrias com escalas mais apertadas. O baixo volume de animais terminados, com consequente encurtamento das escalas, é o principal fator que colabora para os pagamentos maiores. Além disso, a alta dos últimos dias colaborou para que o pecuarista, que ainda tem boiadas terminadas, aguarde para negociar. O resultado operacional da companhia, cuja holding JIF está no centro de uma crise política desencadeada por delações premiadas de seus executivos que envolveram o presidente Michel Temer, antes de juros, impostos, depreciação e amortização, ajustado do trimestre, foi de 3,7 bilhões de reais, uma alta de quase 30% sobre o resultado de um ano antes. A processadora de carne JBS teve um lucro líquido de 309 milhões e 800 mil reais no segundo trimestre deste ano, uma queda de quase 80% ante a mesma etapa de 2016. E esse resultado, ele foi marcado por queda nas receitas, aumento das despesas e impacto do câmbio. A vacina contra a febre aftosa deve deixar de conter o componente conhecido como saponina para evitar a ocorrência de abscessos nos animais. E a dosagem por animal deve ser reduzida pela metade, de 5 ml para 2,5 ml. Foi o que afirmou agora nesta semana o ministro da Agricultura, Blairo Maggi. A discussão sobre a retirada do adjuvante ele ganhou força depois que os Estados Unidos suspenderam as importações de carne in natura do Brasil. Os principais motivos foram a identificação de abscessos causados por reações à vacinação, além de ossos na parte dianteira do animal. Não é uma questão de saúde humana, mas sim de apresentação. Segundo o ministro da Agricultura, o Brasil é livre de aftosa com vacinação, o que não significa que não podemos exportar para um país livre, sem vacinação, qualquer tipo de carne com osso. No início do mês de junho, o IBGE divulgou os números do PIB do primeiro trimestre de 2017. Embora já fosse esperado um forte crescimento das atividades agropecuárias, o número oficial surpreendeu até os analistas mais otimistas. Ao longo do primeiro trimestre deste ano, o setor cresceu 13,4%, quando comparado com o trimestre anterior, quer dizer, o quarto trimestre de 2016. E subiu 15,2%, quando comparado com o mesmo trimestre do ano passado, portanto, o primeiro trimestre de 2016. Isso significa que, independente de qual seja a base de comparação, o crescimento do setor agropecuário foi muito robusto, alcançando a marca de 2 dígitos. Essa robusta expansão do setor
ao longo do primeiro trimestre contribuiu fortemente para que o Brasil finalmente encerrasse a maior recessão técnica de sua história. Os economistas chamam de recessão técnica quando a economia encolhe por 2 trimestres ou mais de forma consecutiva. Como no primeiro trimestre deste ano a economia voltou a crescer 1% em comparação com o quarto trimestre do ano passado, em termos técnicos, a mais longa e mais profunda recessão que se tem registro no Brasil. Ela já durava 8 trimestres e, finalmente, parece que chegou ao fim. E agora vamos ver como anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Nós teremos para a maioria dos municípios possibilidade de pancadas de chuva à tarde, nebulosidade variável, com pequena chance inferior a 30% de chuva à tarde. Outros municípios terão variação de nebulosidade, períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores de Goiás. Porangatu, 39 a máxima e 22 a mínima. Campos Belos, 38 a máxima e 24 a mínima, Ceres 36 a máxima e 19 a mínima, Lusiânia 34 a máxima e 21 a mínima, Jussara 37 a máxima e 27 a mínima, Anápolis 34 a máxima e 23 a mínima, Acreúna 37 a máxima e 27 a mínima, Quirinópolis 38 a máxima e 24 a mínima, Jataí 38 a máxima e 19 a mínima e Ipameri 34 a máxima e 20 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, Josué Lopes Siqueira, gerente técnico da Ceasa, vai comentar sobre o mercado de hortifrutis. Maurício Palma Nogueira, diretor da Agroconsult, vai falar sobre os números do Rally da Pecuária. E Poliana Landim, mestre em psicologia, vai comentar sobre psicologia positiva. Nós voltamos já. Eu vou conversar agora com Josué Lopes Siqueira, gerente técnico da Ceasa. Josué, bom dia. Bom dia, Toninho. Bom dia a todos. Tá tudo bem? Josué, a gente vem conversando aqui durante todo esse tempo e você me disse que agora nós estamos assim num processo, numa época, aliás, que poderemos ter queda nos preços dos hortifrutis. E parece que não deu outra. É verdade. É verdade, né? A gente já havia comentado que até o dia 15, no dia 15 de dia, provavelmente haveria queda, né? É verdade. E eu não sei se vou dizer lamentavelmente ou não, por um lado é bom, por outro lado é ruim, né? É ruim para o produtor, né? Pois é, o produtor está amargando aí um sério prejuízo com essas quedas que nós tivemos agora nessa última semana, né, Josué? Agora, é uma pena que esse número negativo, vamos dizer assim, essa quebra de valores lá na Ceasa, lá para o produtor, não chega para você aí de imediato como chega lá para o produtor. Porque lá, às vezes, de um dia para o outro, cai assim 50%. 100%. Né? Às vezes chega a ser 100%. Chega até 100%. Como você estava comentando comigo, o caso do tomate, né? Isso. Tomate, essa semana, foi uma tragédia. O que aconteceu com o tomate? Excesso de produção, né? Excesso de produção? Aumentou muito e pronto, o preço despencou. Quer dizer, hoje, segundo o Josué, tem produtor lá entregando uma caixa de... Com quantos quilos, Josué? 22 quilos. 22 quilos de tomate por R$15. R$15, R$20. E não tem quem compre, hein? Está dessa forma. Quer dizer, como é que você vai colher um produto desse na sua lavoura que não, o valor que você vende não paga os custos nem da colheita? Hoje, para se produzir uma caixa de tomate, está custando R$25. R$25? Se vender por 25, só empata. E está difícil para vender por 25? Tá. Essa semana, por exemplo, fechou até agora, no meio dessa semana, está de R$25. Quer dizer, está saindo quanto o quilo do tomate, então? Nessa casa? A R$22, a R$20? R$1 e pouquinho. R$1 e pouquinho o quilo. R$1 e pouquinho, né? Pois é. Isso considerando o produto de primeira. Já o de segunda vai cair para R$15, R$10. Nossa, que loucura. Então, e o de segunda não é tão ruim. A questão é só do padrão dele, é um pouquinho menor do que o primeira, mas a qualidade do fruto é a mesma. Josué, em relação a preço de produtos, nós tivemos aí basicamente, de maneira geral, nós tivemos só a abobrinha verde que subiu 75%, saiu de R$40 no dia 8 e foi para o dia 15 a R$70. A cabotiá subiu 20%, estava 25%, foi para 30%.
E basicamente só. Aí o resto despencou tudo. O resto caiu tudo de preço. Despencou. Quer dizer, nós tivemos aí caso, por exemplo, o tomate. O tomate caiu 58%. Quer dizer, dia 8 agora desse mês, uma caixa de tomate estava valendo R$60. Caiu para 25. R$25. É um prejuízo muito grande, não é, Josué? Muito grande, muito grande. E como é que vai fazer? Não faz, né? Aí é a lei da sobrevivência, né? Como é que o nosso produtor, né, vai passar por essa situação? E agora que está começando, né, a situação... Quer dizer, o pior está começando agora. Exatamente, agosto, setembro, aí a tendência é essa, é a produção alta produtividade, e no todo, né? E vamos torcer aí para ver se dá uma melhorada aí do mercado, uma reagida, o pessoal do Sul começa a buscar, alguma coisa assim dessa ordem, para ver se dá uma melhorada no mercado. Mas a tendência é de queda de preço. Exatamente. O período agora, tradicionalmente, é esse, é de queda. Agora, para o consumidor, para você que está nos assistindo agora, provavelmente essa queda que nós estamos falando aqui não vai chegar assim tão rapidinho para você, não pode ter certeza absoluta. Né? Essa é a grande situação, o grande problema, né? Porque se o consumidor tivesse acesso a preços melhores, ele compraria e o varejista venderia mais e compraria mais lá no mercado. O mercado cresceria. É verdade. Mas o varejo a distância do varejo entre o preço de atacado e varejo está aí a ordem de quase 400%, 500%. Meu Deus do céu, não tem condição de competir, não. Josué Lopes Siqueira, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Espero que semana que vem você volte com notícias melhores para o produtor. Para o produtor. Obrigado, Josué. De nada. E depois do intervalo, Maurício Palma Nogueira, diretor da AgroConsult, vai comentar sobre os números do Rally da Pecuária. E Poliana Landim, mestre em psicologia, vai falar sobre psicologia positiva. Nós voltamos já. Nesta semana, aconteceu aqui em Goiânia mais uma edição do Rally da Pecuária. Um evento que acontece todos os anos para mostrar os pontos positivos e negativos da pecuária de corte em nível nacional. Confira como foi. Durante o 12º Rally da Pecuária realizado na FAEG, com a presença de pecuaristas de várias regiões do estado, o coordenador do evento, Maurício Palma Nogueira, diretor da AgroConsult, fez um balanço das mudanças do setor produtivo da carne bovina. Bom, Toninho, bem interessante que se é uma coisa que já deu para perceber é a mudança da conduta dos produtores, né? Logo que começou o Rally, quando eu comecei a fazer lá em 2011, a gente já percebeu um nível de maturidade bem maior dos produtores, então o pessoal receptivo à tecnologia, mas um pouco confuso se teria condições, fluxo de caixa ou não para fazer. De lá para cá nós estamos vendo um aprimoramento muito grande no nível de tecnificação das propriedades, né? O pessoal trabalhando melhor aí nutrição, reprodução, pastagens, né? E mesmo aqueles que ainda não conseguiram embalar num processo de tecnificação, eles estão mais atentos, estão mais receptivos, estão mais coerentes, né, entre o que esperam deles mesmo, o que esperam da pecuária. Isso é um jogo muito positivo, porque a gente não vê, por exemplo, dentro do Rally, eu acho que até pela pela característica do nosso projeto, a gente não vê vir muito produtor fazer discurso, questionar, o pessoal está bravo, está preocupado, está atento ao mercado, mas ele sabe que a maior parte das soluções, né, do sucesso dele depende do que ele faz dentro da fazenda. 2017 está sendo um ano de aprendizado, né? Começou em 2016, mas agora fechou com chave de ouro para muita gente ou ficar na atividade ou cair fora, né? Com certeza, eu acho que acelera, né? A gente tem visto, é uma preocupação nossa, né? Que apesar da gente estar focado nos produtores e que respondem, né, ao que o mercado exige, a gente tem a preocupação com todos os outros, né? E nós estamos vivendo um processo muito grande de exclusão, difícil de perceber porque a maior parte desses produtores que estão sendo excluídos a gente não tem contato, né? Ele não está direto com a gente. E, de fato, é um ano de aprendizado, né, repetido, 2 anos repetidos de aprendizado. Então, 2016, quem tirou o pé do pacote tecnológico por preocupação errou. Né, nós vimos que o resultado piorou para quem fez isso. Em 2017,
a gente tem até uma soma de erros que foram cometidos, ora, até por receio de questões que a gente viveu durante esse ano, né? E ora por decisões imediatas, por decisões impulsivas, que é o que a gente fala. Então, nesses momentos, a gente tem que ter um plano e, geralmente, o que a gente sempre recomenda é que o produtor siga o que ele vem fazendo. Claro que tem que ficar atento, claro que é um ano que exigiu decisões complicadas, né? Você teve momentos de incertezas enormes, né? E isso, evidentemente, faz com que a gente tenha que tomar decisões de acordo com o momento, mas o plano todo não pode ser abandonado, né? E nós estamos vivendo aí um segundo semestre em que quem manteve o pé no acelerador, pelo menos nesse momento, está conseguindo usufruir do que produziu, né? E nós temos que estar preparados pela frente, né, Toninho? Vem mais momentos desfavoráveis, provavelmente ainda dentro desse ano, momentos favoráveis, mas a gente tem que ficar atento e usar essas informações a favor da gente, não para tomar decisões impulsivas. Na sua visão, a pecuária ainda está deixando muito a desejar em termos de organização, em termos de gestão? Com certeza, com certeza, né? Até no caso da delação, Toninho, eu acho que o susto foi justificável, né? Porque, de repente, você tem uma situação complicada, que a gente não depende da gente, a gente não tem informação, e você vê como que as informações hoje circulam, né? News junto com fake news, a gente não sabe no que acredita, no que não acredita. Então, de fato, aí viveu um momento complicado. Agora, na gestão, é verdade, eu acho que por mais que a gente tenha implementado a tecnologia, estamos ainda pecando. Então, você vê alguns estudos encontrando resultados desfavoráveis com o aumento tecnológico, isso é gestão. Então, provavelmente são projetos mal concebidos ou mal conduzidos, quando não os dois. Então, tudo isso a gente tem que trazer para dentro da fazenda e se organizar para decidir bem, né? Até recentemente, num dos eventos do Rally, teve uma pergunta muito inteligente de um produtor, falou, se eu tiver um recurso agora, eu compro o vizinho que está querendo vender ou aumento a... terra não vai sobrar lá na frente, né? Mas, então, o plano que você tem que fazer tá bom, a partir do momento que eu vou comprar, como que eu faço para defender a fazenda que eu já tenho e não perder? Isso são perguntas que você tem que fazer para você mesmo, para bolar um plano que não te prejudique lá na frente, né? Então, a gestão, eu acho que ainda está falha, né, na pecuária como um todo, mas também está evoluindo, Toninho. Eu vejo que no futuro a gente vai ser cada vez mais sofisticado no processo decisório. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre psicologia positiva. É um minutinho só. Eu vou conversar agora com Poliana Landim. A Poliana, ela é mestre em psicologia e nós vamos falar de um tema interessante que serve para você, tanto empresário da cidade, quanto empresário que mora aí na propriedade rural. Nós vamos falar sobre psicologia positiva. Poliana Landim, bom dia. Bom dia a todos. Tudo bem? Tudo ótimo. É um prazer tê-la aqui no nosso programa. Prazer é meu, obrigada. Para falar de um tema interessantíssimo. Poliana, o que é psicologia positiva? Excelente pergunta, Toninho, para a gente começar. Psicologia positiva é o estudo científico das forças e virtudes dos seres humanos. Então, é uma área científica que se dedica a estudar e compreender quais são as potencialidades humanas e como nós podemos trabalhar para atingir o nosso potencial máximo, nosso desenvolvimento mais pleno. Quer dizer, eu conheço muita gente que tem um potencial violentamente grande, e não faz uso desse potencial, né? Por quê, hein? Exatamente. Essa é a área de investigação da psicologia positiva. Não é só estudar como a psicologia tradicional, a área de adoecimento, mas pensar nessas pessoas que têm um excelente potencial, que têm grandes possibilidades, mas que não conseguem colocar isso no seu dia a dia. Então, muitas vezes é a falta do autoconhecimento. Nós, na psicologia positiva, nós trabalhamos muito esse autoconhecimento para entender qual é a minha verdadeira potencialidade e quais as áreas de trabalho que eu posso colocar isso em
em prática, porque nem todas as áreas vão coincidir com o meu potencial. E isso é importante porque é o autoconhecimento que vai trazer. Por exemplo, pode ser que eu seja uma pessoa de excelente comunicação, mas que eu tenho dificuldade de organização pessoal. Então, eu sei que exercer trabalho de organização pessoal não me traz tanto resultado, não é atingir o meu potencial máximo. Então, nos nossos estudos, nos estudos que a psicologia positiva traz, é justamente esse autoconhecimento para que a pessoa entenda quais são as suas potencialidades e como colocar isso de uma forma mais produtiva. O foco principal é a produtividade, é o aumento da produtividade, é que as pessoas consigam levar para o seu trabalho aquele potencial que ela tem de uma maneira de mais qualidade. É uma entrega de trabalho de maior qualidade também. Eu observo também que muita gente, às vezes, idealiza alguma coisa dentro da sua propriedade ou dentro da sua empresa ou na sua vida. Ele pensa em alguma coisa, eu vou fazer. Não, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Quando ele acorda, ele está com 50 anos de idade e não fez. Perfeita essa colocação. E é algo que nós precisamos estar atentos, e isso vale para qualquer ser humano, porque é algo que é natural em nós, é às vezes entender qual é o nosso propósito de vida. E às vezes, se eu não tenho entendido esse meu propósito de vida, eu vou seguir caminhos na minha vida que não me levam ao encontro verdadeiramente daquilo que eu quero entregar para a humanidade. E aí eu acordo com 50, com 60, às vezes com 35 anos, com 40, dizendo, eu não sei o que eu vim fazer aqui. Parece que eu trabalhei e não produzi nada. Então, nós trabalhamos em psicologia positiva com isso também, com o propósito de vida, de ajudar a pessoa a entender, eu quero chegar onde que eu quero chegar e como fazer para trabalhar para atingir isso. Porque isso é entrega de resultado também. Porque essa reflexão é pensar, o que eu entreguei de resultado para as pessoas, para o meu trabalho, para a comunidade que eu estou, o que eu entrego? Poliana Landim. Passou rápido demais essa conversa. Já acabou o programa. Poliana, eu gostei demais dessa conversa nossa. Eu acho que ela é fundamental para quem está lá do outro lado também. E eu gostaria de continuá-la na próxima semana com essa psicologia positiva. Eu acho que tem muita coisa boa para a gente passar por lá de lá. Tem sim. Muito obrigado. Tá? Eu que agradeço. E o programa Agronegócio de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte mensagem. Em breve, você ficará admirado com o que aprendeu enquanto ficou calado. Um grande abraço, bom dia e até o próximo programa.